Boa tarde, investidores. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Resultados aqui no Money Times. Hoje falamos sobre os resultados do segundo trimestre da safra 23/24 da Jalles Machado, com o CFO Rodrigo Penna de Siqueira. Obrigado por conversar com a gente, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês da Money Times e estamos à disposição aí. Obrigado aí pelo público aí, o interesse aí na nossa companhia. Então, já vou começar te perguntando como que você avalia esses resultados reportados no segundo TRI da safra 23/24, teve uma pequena queda no lucro, né? Eu queria que você comentasse sobre esse cenário de alta na produtividade, tanto no trimestre quanto na parcial da safra. Bom, Pascoal, a gente teve esse aumento de produtividade, né? O ano passado tinha tido uma pequena quebra, né? Com um clima mais seco, a gente acabou tendo uma quebra muito menor do que a média do Centro-Sul, porque um dos pontos fortes aqui da Jalles é exatamente a expertise e todo o investimento em irrigação que existe na empresa, né? Então, isso, de certa forma, mitigou um pouco aí a seca do ano passado. Esse ano, nós recuperamos, né, bem aí a produtividade, e um destaque, né, que teve uma boa recuperação também na unidade adquirida, né, na Santa Vitória, que tem uma produtividade muito abaixo, né, do que nós temos aqui na Jalles. Inclusive é um dos nossos desafios, né, da compra lá, que a gente se propôs em elevar, né, essa produtividade nos próximos anos, né, mudando um pouco o manejo da parte agrícola com daqui. Os resultados foram piores do que o mesmo trimestre do ano passado, por alguns motivos, né? O principal é que o etanol estava em um preço bem abaixo aí do ano anterior, e nós comercializamos menos, Pascoal. Para você ter uma ideia, o ano passado, no primeiro semestre do ano safra, né, que é de abril a setembro, a gente havia comercializado quase dois terços, né, quase 66% de todo o que a gente já havia produzido até o momento. Esse ano, nós havíamos comercializado menos de 50%, 47%, 48%, como a gente está lá divulgado no release. Então, a gente comercializou menos, então ficou com muito mais faturamento para fazer nos próximos trimestres, né, do que no ano anterior, e o fato do etanol estar mais barato. E um terceiro motivo, né, foi as nossas posições, as marcações a mercado, porque a gente não faz hedge, temos aí um impacto de marcação a mercado, tanto naquela posição liquidada, caixa, como a não caixa, que são posições redeadas das safras futuras, né, que eu vou ter o resultado disso, né, para frente. Então, eu resumiria nesses 3 pontos. Menor comercialização daquilo que foi produzido até agora, sobrando mais receita, mais faturamento para os próximos 2 trimestres do que no ano anterior, preço de etanol mais baixo e as marcações a mercado e os impactos dos hedges, já que o açúcar, o mercado futuro subiu e trouxe um impacto para nós. E a moagem, por outro lado, ela foi 40% superior ao registrado do mesmo trimestre do ano passado. Quais os fatores que explicam isso? A produção, Pascoal, aumentou esses 40%. O principal motivo foi pela adição da nova unidade. Enquanto ano passado, nesse período, né, a gente só tinha 2 unidades, esse ano, o ano inteiro, já tinha as 3 unidades. Agora, no Proforma, a gente, considerando como se desde o ano passado já tivessem as 3 unidades, foi mais ou menos em linha, mas o crescimento grande é devido a essa adição dessa nova unidade. E a gente já divulgou um guidance, né, mais para trás, né, da nossa moagem prevista para esse ano, que é 7,33 milhões de toneladas, né, nas 3 unidades, que a gente manteve, né, até foi feita essa pergunta durante o call de resultados, a gente manteve a gente comentou que o guidance estava mantendo
o mesmo, né? As 3 unidades, como se a Santa Vitória fosse nossa, já desde o começo da safra, o ano passado ficou na casa de 6,8 milhões, então já é um crescimento. E lembrando que todo esse investimento que a gente fez na nova unidade, como os investimentos que nós estamos fazendo nas unidades aqui de Goiás, unidade de Jales, unidade de Otávio Lage, a gente tem uma capacidade hoje para 9 milhões de toneladas, né? E essa capacidade que a gente pretende atingir nos próximos anos, né? E a gente até divulgou também um fato relevante passado, que a gente quer, isso será atingido até 2026. Então, daqui até 2026, a gente vai chegando aí nos 9 milhões de toneladas. Legal. E houve um aumento na produção e comercialização de açúcar nessa primeira metade da safra, né? Isso é uma estratégia que outras empresas têm optado por conta do mix açucareiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica do açúcar, como que vocês enxergam isso? Não, perfeito. O Pasquale, nós estamos vivendo um período de preços muito positivos de açúcar. Esse ano, como eu disse, a gente já estava com ele já redeado, né? Então a gente não está surfando o preço no patamar que está. O ano que vem nós temos um patamar já 25% acima do preço que a gente tinha redeado para esse ano, o RED, conforme nós divulgamos, né? Que a gente tem para o próximo ano. E o açúcar, pelo fato de estar com preço bom, todas as unidades aí sucroenergéticas do Centro-Sul estão tentando fazer o máximo de açúcar possível, o máximo de mix possível. Esse ano, nós, até o trimestre, aí, nós estávamos com praticamente 38% de mix de açúcar e 62% de mix de etanol. Mas é o máximo que a gente conseguia fazer esse ano, é o que nós estamos praticando, né, o máximo que a gente consegue fazer, mas o ano passado nós estávamos com 31, quase 32. E nós já anunciamos, né, alguns investimentos, né, que a fábrica de açúcar na unidade de Santa Vitória, e o aumento do mix de açúcar na unidade Otávio Lage aqui em Goiás, nós vamos sair esse ano, Pasquale, de 38% para mais de 55% de mix na próxima safra com esses investimentos que nós estamos fazendo. Então, nós vamos ficar muito mais açucareiro e como o açúcar, que está gerando uma margem muito melhor que o etanol, a gente vai usufruir disso na próxima safra e o melhor, muito mais açúcar e num preço fixado bem acima desse ano também. Então, a gente fez um movimento rápido, né? Assim que o açúcar descolou do preço do etanol, na equivalência entre eles, que foi ali em abril e maio desse ano, a gente correu, né? Fizemos vários estudos e quando foi junto ao conselho, né? Várias reuniões para definir esse investimento anunciado, né? Dessa planta de açúcar em Santa Vitória, para já começar a rodar nesse próximo ano, na próxima safra. Investimento aí anunciado de 170 milhões de reais, Pasquale, e a gente tomou essa decisão muito rápida para dar tempo de estar em operação já na próxima safra. Certo. Eu quero te perguntar, você falou desses novos investimentos, como que está a expectativas de vendas e novos negócios e investimentos em 2024? Ô, Pasquale, a gente está bem focado, né? A gente fez um investimento vamos falar, grande nesse crescimento nosso, né? A gente vinha ali 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, quando a gente definiu um plano de crescimento durante o nosso IPO, né? Fazer um crescimento grande, a gente tinha ali uma moagem, 2 unidades moendo 5,3 milhões de toneladas. E a gente fez esse plano para saltar dos 5,3 para 9 milhões de toneladas, né? São quase 70% de crescimento, num setor extremamente intensivo em capital, né? Lembrando que a cana de açúcar utilizada aqui para moagem em todas as nossas unidades são 100% de cana própria, então é um crescimento grande, que a capacidade instalada
está pronta, né, praticamente para esses 9 milhões de toneladas, e agora nós temos que encher de cana, né? Então, 5.300, ano passado foi 6.800, esse ano a gente soltou o guidance um pouco acima dos 7.300 que nós vamos fazer, e aí nas próximas 3 safras a gente chega aí nos 9 milhões de toneladas, conforme anunciado. Então, a gente está focado, né, em encher todas essas plantas, e nesse meio do caminho apareceu esse investimento na fábrica de açúcar para capturar o valor que o mercado abriu para nós aí com esse preço de açúcar remunerando bem. Então, assim, as perspectivas de investimentos aí para as próximas safras são nesse sentido. É claro que a empresa sempre está no radar, avaliando sempre oportunidades, mas a gente está focado em encher as plantas para otimizar o uso de toda essa capacidade e aumentando a geração de caixa. Legal, então vou emendar 2 perguntas. Como que vocês enxergam o clima e o El Niño? Como ele tem impactado a Jalles? E como que vocês veem agora no futuro próximo esse aumento do ICMS na gasolina a partir de fevereiro e o projeto de lei do combustível do futuro? Como que tudo isso beneficia a Jalles? Uma boa pergunta, Pascoal. E assim, vamos pelo primeiro, né? A questão do El Niño. A questão do El Niño, nós estamos no começo, né, da estação chuvosa. A gente, aqui na nossa região e também na região de Santa Vitória, nós tivemos umas chuvas atípicas, né, em agosto, setembro, que foram chuvas que normalmente não acontecem aqui na região, e nós tivemos chuva, não foi muita chuva, mas teve uma chuva que foi muito boa para os canaviais. Outubro foi também já é um mês que esse, de fato, já chove, foi dentro da média, e agora nós, em novembro, né, nós estamos com vamos falar, esses 10, 15 dias aí, que está com um veranico, né, nas regiões aqui do Centro-Sul, mas até agora a gente não teve nenhum efeito negativo, né, do El Niño, teve só esse período agora de veranico, mas tem toda a estação chuvosa pela frente, né? Pelo contrário, até agora nós tivemos essa chuva inesperada de agosto e setembro, que foi muito positivo aí para a cana-soqueira. Então, esse é um ponto. Sobre o aumento do ICMS da gasolina previsto aí para fevereiro, faz parte da monofasia, né, que foi definida aí no CONFAS e tudo, e com o governo. Então, todo ano eles vão ter esse ajuste, né? E esse ajuste de 20 centavos no imposto, né, um pouco mais de 20, ele tem um impacto aí no etanol de forma positiva, né, que a gente tem, mantendo a mesma paridade na bomba, o etanol tem um espaço para subir e melhorar um pouco o preço. Então, vamos falar assim, para nós, isso tem um efeito positivo, e o combustível do futuro também, porque além da questão da adição da gasolina que está se discutindo, do etanol na gasolina de 27% para 30%, isso demandaria aí 1,3 bilhões de litros de etanol a mais para consumo, né, deixando aí a combustão da gasolina mais limpa, né, do que os 27%, né, então, ambientalmente positivo. Mas eu queria destacar, Pascoal, um ponto mais importante do que esse até no combustível do futuro, que é a questão de fazer aí uma regulação vamos falar assim, uma meta para o SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável, no Brasil, que esse movimento já tem sido feito aí em vários países no mundo, né, Europa, Estados Unidos, Japão, de começar a ter adição de SAF no querosene de aviação, e isso tem uma perspectiva enorme aí de demanda para etanol para o futuro. Eu vou até te dar um exemplo importante, né, nessa questão do SAF. A Associação Internacional das Companhias Aéreas, chama IATA.
e eles fizeram uma meta de ser net zero até 2050. Para isso, eles têm que, até 2050, adicionar 65% de SAF na querosene de aviação utilizada. Isso significa 450 bilhões de litros de SAF. 450 bilhões de litros de SAF. Vamos falar que até lá o etanol participe de 20% desse SAF. Nós estaríamos falando de 90 bilhões de litros de SAF. Para fazer 90 bilhões de litros de SAF, você precisa de 1,8 litros de etanol para cada 1 litro de SAF. Então, nós estamos falando aí de mais de 150 bilhões de litros de etanol, se o etanol for participar com apenas 20% do SAF no mundo. 150, 160 bilhões de litros, que nós estamos falando de etanol, 1,8 vezes 90, que é a participação que eu comentei, né? Daria 162 bilhões de litros. Hoje o mundo, Pasquale, o mundo inteiro produz 110 bilhões de litros de etanol. Então, assim, existe uma perspectiva futura muito positiva aí de demanda para o etanol, e vamos falar, o principal driver disso é o SAF, mas outras oportunidades também, como a substituição da indústria petroquímica, usando aí o etanol também para fazer plásticos, né, que hoje é feito só com derivados do petróleo, na indústria petroquímica, também é um outro espaço, mas o SAF como carro-chefe pode trazer uma demanda enorme aí para o etanol. Sem contar aquelas outras iniciativas, né, que transformar o etanol em hidrogênio, ver o carro elétrico também, são iniciativas aí que estão sendo estudadas, né, porque aí você elimina a bateria, porque, vamos falar assim, o bom do carro elétrico é o motor elétrico. O que é o problema do carro elétrico? A bateria, que é pesada, cara, se estragar, o carro dá perda total. Então, se essa tecnologia pegar, né, que é você abastece de etanol e o próprio carro ali já transforma esse etanol em hidrogênio e ele aciona os motores elétricos através da célula de combustível, a gente passa a ter aí um carro que tem todas as vantagens do carro elétrico, já tem uma infraestrutura pronta e você elimina aí a bateria que pesa 600 quilos num carro e tem todos esses defeitos que a gente acabou de falar. Então, você une tudo de bom, né? É uma tecnologia também que está sendo aí explorada, né? Não é viável ainda, mas está evoluindo. Você citou o SAF. Como que a Jalles está posicionada com o SAF? Não, o nosso posicionamento vai ser muito mais de ter uma demanda para o etanol, né? A gente, uma indústria para fazer o SAF, é investimento muito pesado, né? É um investimento grande. Ainda no Brasil não tem ninguém que anunciou qualquer investimento em SAF, mas já começa a ter anúncios aí em outros países, né? Então, provavelmente no início pode ser que a gente tenha demanda do etanol para a SAF, mandando etanol daqui para outros países, mas até com a regulamentação do combustível do futuro, é provável que se tenha um mandato de SAF no Brasil, aí provavelmente vai viabilizar daqui a pouco investimento de SAF aqui no Brasil, investimento pesado. O nosso volume não seria suficiente aí para fazer SAF, a não ser em parceria com outras empresas, né? Você comentou sobre como vai demandar de etanol para, você citou esse país, para o net zero, né? Como aumentar essa oferta de etanol nesses próximos anos? É possível? Como que isso pode ser feito? É possível sim, Pasquale. A gente, o setor, né, tem um potencial de crescimento aí, vamos falar, de novas áreas para serem cana-de-açúcar, né, e podendo fazer mais etanol.
Tem o próprio mix, né, que o Brasil, hoje nós estamos fazendo o mix mais açucareiro possível, mas se o etanol tivesse remunerando como açúcar, a gente poderia fazer muito mais etanol do que está sendo feito. Então, mas tem muitas áreas que podem ser expandidas, né, para se fazer mais etanol. Isso precisa ter retorno econômico, tem que ter viabilidade para se investir, construir plantas, né, que já tem muito tempo que não tem nenhum projeto greenfield no setor, mas para isso precisa ter uma remuneração que dê retorno para esses novos investimentos. Então, e outro ponto, essa demanda adicional de etanol, além do setor de cana-de-açúcar, ele pode vir também do etanol de milho, como de fato está acontecendo, né? Está tendo uma adição de produção de etanol vindo aí do etanol de milho, que tem crescido todo ano. Então, nós temos essas duas frentes, tanto o setor, né, que pode crescer aí a produção, como a indústria de etanol de milho, que tem crescido aí de forma rápida aqui no Brasil. É um tema que a gente vai ter que estar falando diariamente, mês a mês, ano a ano. E pensando no cenário macroeconômico, quais fatores de otimismo e pessimismo que vocês enxergam para a Jalles? Quais são os principais desafios para a companhia? Ô, Pascoal, nós estamos com uma grande oportunidade, né, que é esse crescimento grande que a gente tem feito aí, né, quase 70% nós vamos crescer aí da safra 21, 22 até 25, 26, né, até 2026, desculpe, e a gente, isso aumentar a nossa escala, né, a potencial de geração de caixa da companhia, e o diferencial para fazer isso, que é um diferencial que a Jalles sempre teve, né, ela sempre conseguiu ter uma produtividade agrícola bem acima aí da média do Centro-Sul. Isso acaba se traduzindo em um custo mais competitivo. É um portfólio de produtos de maior valor agregado, né, o carro-chefe aqui sendo os produtos, o nosso açúcar orgânico, né, que a gente trabalha desde 2003, né, e a gente consegue adicionar valor, né, à nossa receita, e a companhia também sempre prezou muito, né, por governança, e está sempre fazendo aí tudo aquilo para fazer um produto aí, tá aí na ponta da inovação nos processos agrícolas, industriais, para conseguir estar bem competitivo. E, como eu falei, o expertise em irrigação, que também mitiga muito o risco no setor, que a gente tem a volatilidade do clima, né? Então, isso acaba também sendo uma vantagem aí do modelo de negócio da Jalles. Então, a gente mitiga um pouco de risco de commodity, né, com os produtos de maior valor agregado, o carro-chefe orgânico, e mitiga também um pouquinho do risco climático. É claro que a gente também tem risco de clima, né, só que você amortece esse risco, ele fica menos crítico quando acontece um evento climático, né? Você consegue dar um amortecimento aí no efeito. Então, são esses pontos, né? A gente... E outro ponto importante lá desse investimento lá em Minas, né, que a gente tem um espaço grande para crescer. Depois que encher a planta, né, a gente pegou lá com 1.800.000, Pascoal, e a capacidade é 2.700.000. Então, nós vamos encher essa planta. Esse ano ela já vai fazer mais, 1.800 foi o ano passado, né? Então, e a gente vai crescer essa planta, 2.700. Mas por que nós fomos para lá? Porque depois disso, se tiver viabilidade, a gente tem espaço para crescer mais lá na região, sem concorrência de terras para grãos e outras usinas, e com bastante presença de água, né? Foi uma coisa que nos chamou bastante atenção lá naquela unidade. Então, a gente tem mesmo depois de atingir a capacidade, nós temos aí mais espaço para crescimento lá futuramente.
Certo. E o que os investidores eles podem esperar sobre a política de dividendos da Jalles? Lembrando que vocês anunciaram 130 milhões em dividendos agora em setembro. A gente tem essa política nossa, por estatuto, né, de distribuir pelo menos 25% do lucro, podendo chegar a um mínimo de 40% quando a empresa está com uma alavancagem abaixo de 2 vezes o EBIT e não está fazendo investimentos, né? Vamos falar assim, ela tá com uma alavancagem abaixo de 2 vezes o EBIT e não estiver passando por um momento de investimentos pesados, ela faz no mínimo 40% de dividendos. Como não é o caso atualmente, né? Mas assim, se a empresa futuramente não encontrar oportunidades de investir para crescer e ela tiver com uma alavancagem muito baixa, a gente não vai empossar a caixa na empresa. A distribuição de dividendos acaba aumentando e na nossa política de dividendos prevê esses 40% quando a alavancagem fica abaixo de 2 vezes o EBIT. E para a gente finalizar, para os nossos investidores que não investem na ação, o que vocês destacam para quem não investe na Jalles Machado ainda? Ô, Pasquale, eu acho assim, o setor sucroenergético, o setor que a Jalles está, é um setor no qual o Brasil é o país mais competitivo para se fazer açúcar no mundo. Então, o nosso custo para se fazer açúcar é o menor do mundo. Então, isso dá uma vantagem competitiva muito grande para o Brasil. O etanol, nós falamos de toda essa gama de oportunidades que tem, sobretudo com SAF, plástico verde, tudo isso que está acontecendo, né? Já está acontecendo. E dentro do setor, por que investir na Jalles, né? Primeiro, nós estamos num setor com toda essa perspectiva e super competitiva a nível mundial, e a Jalles, dentro desse setor, ela tem uma performance bem acima da média, né? Estando sempre ali nas empresas com melhor performance no setor, pelos números aí que a gente tem de histórico, né? E por quê? Por causa daqueles pontos que a gente falou, né? Uma área agrícola muito competitiva, né? Uma área agroindustrial muito competitiva, sempre buscando aí ter uma produtividade alta para ter custos menores. Essa questão do portfólio de produtos com maior valor agregado, e também a questão, vamos falar da questão climática, que a gente falou em termos de irrigação. Então, é uma empresa dentro de um setor que mundialmente o lugar mais competitivo é no Brasil. A Jalles ocupa uma posição de destaque dentro desse setor, com performance aí bem acima da média do setor e crescendo. E outra vantagem, né? Um setor intensivo em capital e a empresa está numa fase de crescimento forte aí, conforme a gente falou, né? Dando um salto aí de quase 70% da safra 21-22 até 26. Rodrigo, muito obrigado. Eu acho que trouxe clareza para várias questões da Jalles aqui para os nossos investidores. Eu te espero no próximo trimestre, para a gente conversar. Maravilha, Pasquale. Foi um prazer enorme, né? Obrigado aí a toda a audiência aí da Money Times e a gente está à disposição aí. Foi um prazer falar com vocês. E você, investidor, pode acompanhar mais informações sobre o mercado financeiro, política e investimentos no nosso site, moneytimes.com.br. Até a próxima.